Olá, amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Em uma belíssima página do Espírito Benedita Maria, psicografada por Raul Teixeira, intitulada Identificar a Razão de Viver, lemos: é muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. Esta frase nos leva a pensar qual é o objetivo da nossa existência na Terra. E hoje nós recebemos o nosso querido irmão Jorge Elarrat, que é atuante em atividades de juventude, trabalhador da área de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Olá, Elarrat. A sua presença neste programa muito nos felicita. Olá, tudo bom, Ivone? Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Uma honra. Nos momentos de grandes dificuldades, a exemplo dos que estamos vivenciando, há quem se pergunte: o que eu estou fazendo na Terra? Por que viver se sofremos tanto? O que a doutrina espírita nos diz a esse respeito, Elarrat? A leitura que o Espiritismo nos oferece sobre a questão do existir é muito bonita. É muito bonita, porque se nós fôssemos acreditar, como o materialismo nos sugere, que a vida é somente matéria e que nós não temos perspectivas de futuro, a nossa conclusão seria que realmente a vida seria um conjunto de dores, sem nenhum propósito superior. Mas quando nós consultamos as obras espíritas, que nos asseveram de diversas formas distintas, que o propósito do existir é garantir ao homem a conquista das virtudes, que lhe darão acesso à felicidade, e que somos almas imortais, e que a morte não vai levar de nós o nosso maior tesouro, que é o dom de existirmos para todo sempre, nem de nós, nem dos nossos amores que partiram. Quando entendemos que temos um objetivo maior na vida, que é alcançar a felicidade pela vivência do amor, tudo se transforma. A nossa leitura de mundo fica profundamente diferente, porque nós começamos a perceber a imensidão de aprendizados que a vida nos confere na hora que nós percebemos o que somos nós. Quando nós entendemos como espíritos que somos, Ivone, tudo se transforma diante dos nossos olhos e a vida pega um sabor e um colorido completamente diferente, porque nós iremos viver para sempre e seremos felizes. E como é que se dá o processo evolutivo do espírito, já que sabemos que o objetivo da criação é que nos tornemos perfeitos? O fenômeno de desenvolvimento nosso se dá através da experiência. Deus não oferece aos espíritos, de princípio, virtudes, de dizendo assim, você vai ser caridoso, não, você vai fazer mais piedoso. Todas as virtudes são construídas a partir das nossas experiências. Nós edificamos as virtudes dentro de nós. Nós é que construímos cada elemento dentro das nossas almas. É por isso que existe a autoridade moral dos espíritos superiores. É porque eles não são seres especiais. Eles se construíram, eles venceram as suas imperfeições. E por isso que, diante das entidades que ainda são mais frágeis e, portanto, perversas, nós vamos perceber que eles percebem a grandeza dos espíritos benfeitores, porque eles conquistaram as virtudes que têm pelas renúncias e pelo aproveitamento das experiências
que a vida lhes ofereceu. E como que nós podemos entender que os bons tenham que conviver com os maus, sofrendo as consequências das maldades destes, Elahá? A gente encontra uma explicação dessa questão na questão 976 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga exatamente isso, essa convivência dos bons com os maus, como que eles conseguem conviver e de onde que eles tiram força para estar atuando nas pessoas que são más, e como é que eles conseguem ser felizes enxergando a infelicidade dos outros. E os espíritos superiores dizem que esse processo de compreensão decorre da percepção que eles têm de que essas experiências que nós passamos são todas temporárias, elas não são permanentes. Então, os espíritos superiores, eles são superiores porque eles conseguem enxergar em nós a criança frágil que está por trás da violência que nós expressamos. Então, o que eles fazem? Por amor, eles dizem, deixa eu ir. Deixa eu estar na presença deles. Mas eles machucam, é temporário. Eu sei que isso vai passar. No livro Ave Cristo, por exemplo, que conta a história de Quinto Varro, que reencarna para tentar o resgate de seu filho, Tassiano, ele não precisaria vir, ele implora para vir. E vive uma vida de profundos sacrifícios, de profundas renúncias para tentar resgatar o filho da condição de escuridão que ele se encontra. Aparentemente, a sua missão fracassa, porque ele faz uma série de renúncias, ele vive uma vida de tantas situações dolorosas, próximo do filho, mas o filho completamente impermeável ao cristianismo, promove um processo de perseguição tenaz à igreja que ele participava. E depois que ele desencarna, e que o filho percebe que, na verdade, ele poderia ter sido diferente com o pai, aparentemente, você vai ver que Quinto Varro não colheu em vida nenhum fruto do que ele fez. Poderíamos dizer, nossa, viveu em vão. Se sacrificou em vão, reencarnou em vão, porque ele veio, só sofreu, e o menino em nada se transformou. Aguarde. Isso é somente enquanto ele estava encarnado. Mas as experiências que iriam acontecer com ele no futuro iriam dar resultado, porque a renúncia dos bons espíritos em conviver com os maus, deixando seus exemplos, sensibiliza os corações mais endurecidos, e eles findam por despertar na medida em que os valores do espírito finalmente brotam em virtude da persistência dos bons em resgatar as almas que padecem na escuridão do seu egoísmo. Nós vemos, então, que o espírito, ele passa por esse período de erros, de ignorância, não é? Para seguir na sua trajetória evolutiva. Então, nós perguntamos o que é necessário para que o espírito quite os seus erros para com a justiça divina. Há aqueles que pregam que basta o arrependimento. Não é assim, não é, Elahá? Nós temos uma obra de Allan Kardec chamada O Céu e o Inferno. No capítulo 7º dessa obra, ele apresenta um conjunto de princípios que regem a lei de causa e efeito, que ele intitulou chamar de Código Penal da Vida Futura. Não é, na verdade, um código penal, isso é uma explicação didática, em que ele, observando o comportamento dos espíritos diante da lei de causa e efeito, ele relaciona como se fosse uma lei, artigo 1º, artigo 2º, inciso, parágrafo, e ele vai desenhando como é o funcionamento da lei de causa e efeito. Esse código tem 33 artigos, e no artigo 16 desse código está dito que são 3 as etapas para o processo de reerguimento da criatura. Nós, necessariamente, não precisamos errar para evoluir. O espírito não precisa passar pela fieira do mal para encontrar o bem. Mas, uma vez tendo errado, ele precisa voltar para o caminho. É como se fosse assim. Nós temos uma trilha que é o bem. Se eu andar nessa trilha, eu não serei infeliz. Eu ando na trilha do bem, não serei infeliz.
Mas se eu sair da trilha do bem, a consequência é o sofrimento, é a infelicidade. E ali, ele vai ser infeliz até ele chegar a dizer, não aguento mais, eu tenho que voltar. Quanto mais eu andei saindo, maior é o caminho da volta. Se eu dei um passo fora e disse, está errado, e aí eu logo volto, eu tenho um momento de retorno menor. Esse processo de descobrir e retornar chama-se caminho da redenção. Caminho da redenção é a hora que eu desperto e digo, não posso fazer mais isso, preciso voltar para a trilha correta. Alguns têm um caminho da redenção curtinho, rapidamente voltam. Outros erram mais, não vou voltar, até que chega um ponto que nós não suportamos as nossas imperfeições e voltamos para o caminho do bem inexoravelmente. Então, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec diz que são 3 as etapas: arrependimento, expiação e reparação. Eu até diria que nem são 3, são até mais. Arrependimento, expiação, reparação. Porque não é assim, eu expiei e já vou reparar. Não, calma. Precisa realmente ter expiado, porque às vezes a gente expiou, mas não se comoveu. Expiei lá esbravejando, odiando, com raiva de Deus, vai passar de novo pela expiação. O objetivo da expiação é domar o espírito. Se a gente passa blasfemando, passa revoltado, passa negando as coisas, a experiência repete. A chave dessa cadeia está do lado de dentro, não tem fechadura pelo lado de fora. Somos nós que temos que abrir, mas eu tenho que sair de dentro desse cárcere. E eu só saio na hora que eu digo, cansei de expiar, quero recuperar o que eu fiz de errado. Aí que eu vou para a terceira fase. Quem quebrou, conserta. Quem empurrou, junta. Quem espalhou, vai reajuntar tudo que espalhou. Quem fez o mal, vai fazer tanto bem quanto o mal fez, até sua consciência se absolver e ele próprio dizer, eu me absolvo daquilo que eu fiz. E só aí, então, Elahá, é que ele será feliz? Sim. O que é preciso para que ele seja feliz, né? Pois é. Esse é um conceito do Buda muito bom nesse sentido. É o conceito de mandala que o Buda possuía. O Buda diz que a gente vive dentro de uma mandala. A mandala é um círculo, uma roda. Mandala, em sânscrito, é roda. Então, os espíritos eles estão dentro de uma mandala, dentro de um círculo assim. Eles encarnam aqui dentro, eles ficam encarnando e batendo nessas paredes. Então, eu sou uma pessoa que eu falo mal dos outros, eu brigo, eu me aborreço, tenho raiva, eu guardo mágoa, tenho ódio, não perdoo. É a mandala que eu vivo, as minhas experiências são essas. Até que chega um momento que eu descubro que eu estou errado. Meu Deus, que bobagem, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso parar de odiar as pessoas. Não pode ser assim. Aí você quebra essa mandala. Pá! Quando você quebra a mandala, você é uma alma livre. Sim, me libertei, sou uma alma livre, não odeio mais. Então agora você é uma alma liberta. E durante um período você vai achar que você agora está livre, até você descobrir que você está noutra mandala. Você quebrou uma mandala pequena, agora você está numa mandala desse tamanho. Eu não odeio mais, mas tenho uma mágoa dos outros danada. Nossa, como eu guardo mágoa dos outros. Então você guarda mágoa, faz as coisas, reclama dos outros. Guarda mágoa, faz as coisas, reclama. Até eu dizer, não posso guardar mágoa. Eu tenho que quebrar isso. Aí você quebra essa mandala e diz, agora sou livre, mas está numa outra prisão. Eu não guardo mágoa, mas eu fico chateado. Eu falo mal dos outros, eu tento não guardar mágoa. Então, não existe o final dessa evolução. A cada mandala que a gente quebra, nós experimentamos mais felicidade, mas ainda não é a felicidade plena, porque a evolução não tem fim. Então, a gente vai quebrando mandalas e ficando presos em outras, até o infinito, porque o absoluto só Deus. Mas a cada libertação que vamos fazendo, mais felicidade nós vamos sentindo, mais condição de progresso a gente tem e mais nós conseguimos nos identificar com Deus. E aí, nesse processo progressivo, o amor vai tomando conta das nossas vidas. Elahá, nós estamos vivenciando um tempo assim de muito sofrimento, né? Inclusive, a pandemia veio
assim trazer um índice muito maior de sofrimento. O que você diria, lógico, com base na doutrina espírita, a nós sobre esse momento que estamos vivendo, para que nós possamos ter um pouco mais de esperança? Uma coisa muito importante para se falar sobre esse período é que a pandemia não determina a transição planetária. Tem muitas pessoas que dizem assim, essa pandemia, sabe o que é isso? Isso é a prova da transição. Não, não é verdade. A transição planetária não se expressa por pandemia. Nada determina que essa pandemia seja um instrumento da transição. Sabe por quê? Porque já existiram na humanidade muitas outras pandemias. A peste negra da época da Idade Média arrastou 1/3 da população da Europa. Se fôssemos trazer para o Brasil, seria 1/3 da população brasileira. Ora, são 210 milhões, seria 70 milhões de pessoas. Não estou dizendo que essa pandemia não é grave. Sim, essa que nós estamos hoje é muito grave. Mas a peste negra estaria levando 70 milhões de pessoas. Nós estamos agora, vamos arredondar, 500 mil pessoas. É muita gente. Mas ela é bem mais branda, menos gravosa do que a peste negra, que foi muito mais intensa e não era transição. Nós tivemos há 100 anos atrás a gripe espanhola, 1918 a 1920, 3 anos também. Essa pandemia levou 33 milhões de pessoas do mundo, quando o mundo só tinha 2 bilhões de pessoas. Se fôssemos comparar com essa de hoje, ela é 30 vezes mais grave do que a que a gente tem agora. Então, pandemias não são determinantes para que haja transição planetária. E aí você pode perguntar, tá, mas então o que é o determinante? O determinante da transição planetária é quando ocorre uma mudança do planeta. E muitas pessoas acham que transição planetária é uma transição do orbe. Não é. O planeta vai ficar igualzinho. Vai ter rios, montanhas, lagos, vai ser tudo igual. A transição não é planetária no planeta, é da humanidade planetária. É a humanidade que se transforma. Isso é que caracteriza a transição planetária. Então, por exemplo, a pandemia de 1920 a 1918 a 1920, ela não deixou nenhuma mudança na humanidade. Nós não mudamos. Então, ela não serviu para a transição. Ela aconteceu, mas o homem não se transformou. Nós só poderemos dizer que essa pandemia ajudou na transição se nós aprendermos alguma coisa com ela. Se nós mudarmos a nossa maneira de ser. Se nós, na saída, formos igual na entrada, o fenômeno aconteceu, mas não serviu para o melhoramento efetivo das nossas condições emocionais. E eu lhe daria 3 elementos que podem fazer realmente a mudança da transição planetária. 1 é as pessoas que tiveram experiência de quase morte voltarem modificadas. 2, os entubados enxergarem a volta como uma nova vida. 3, os que perderam seus entes queridos passarem a valorizar muito mais pessoas do que coisas. Se nós conseguirmos fazer isso, a transição planetária estará sendo vivenciada com a pandemia. Mas é preciso que a gente faça isso. Se uma pessoa com quase morte, uma pessoa entubada, uma pessoa que perdeu o ente querido fica profundamente mexida, imagine o que pode acontecer na humanidade com esses milhões, bilhões de pessoas que trarão para a humanidade essa experiência para criar uma nova era para a humanidade, se nós soubermos aproveitar a pandemia que nos assola. Então, tudo que vem de Deus tem um objetivo, né, Elarra? Nós queremos agradecer a sua participação. Esperamos tê-lo muito em breve conosco, Elarra. Eu é que agradeço a oportunidade. Estou à disposição sempre que a gente puder ser útil. Muito obrigada. E desejamos a todos muita paz.